Eu e o Paco estamos aqui na Clínica Real, onde que nós vamos realizar os exames de sangue e o check-up dele, o do coração, o abdominal e o tórax. Nós vamos explicar cada exame, né, que a gente for fazer, porque é um exame de rotina, porque é muito importante você se preocupar, né, da importância da saúde e do bem-estar pet, porque como eu sempre falo nos vídeos, a prevenção é o melhor remédio e custa barato. Porque se for fazer um tratamento depois, custa caro. A gente sabe que o animal não tem SUS. É tudo do nosso próprio bolso. Então nos acompanhe. Oi, Paco. Oh, tu tá no veterinário, né? E aí, tá cheirando o que? O cheiro de gato, de cachorro? De tudo, né, Paco? Que lindo, né? Quando eu estou no veterinário, o Paco sempre fica assim no meu colo, porque acho que ele já sabe o que vem pela frente, mas eu cuido de ti. Meu amorzinho. Vamos, vem! Vem, meu amor. Vamos, não vamos? Vai. Nós vamos te pesar, querido. Agora o teu veterinário vai aparecer. Agora sim, vamos lá. Vem, Quer Paco, aqui, sobe? Vem, amor, sobe aqui. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo. Vem aqui, Paco, ó. Sobe Vamos aqui, subir? querido, ó. Vem, ó. É muita informação. Vem aqui, Vem. ó. Sobe, aqui, ó. Quer que eu tire a... Acho que é melhor não. É, porque é mais fácil pra poder... Né? Vem. Até aqui. Vem, Paquinho, Aqui, vem, ó. aqui, Vem ó. aqui, ó. Aí. Isso. Aí, ó. Senta. Ele é comportado Ai, tá demais. bonitinho. Continua Paco, sentado, Paco. fica na balança, Paco. Fica na balança. Ó, tu tá com 28,5. 300 gramas tu emagreceu. Né? Meu Deus, os sobrinhos dele estavam tudo fora. Porque não sabia que se fazia exame de sangue em cachorro. Alguém tá escondido debaixo da mesa? O exame de sangue é um procedimento de rotina no pet que tem como objetivo avaliar as células sanguíneas do cachorrinho. Mamãe me protege! Só me virar, porque eu vou ter que colocar ele. Não adianta. Né, mãe? E meu garotão de 30 quilos? Pronto, amor. O hemograma, ou exame de sangue, ele também é solicitado em outras situações, como antes de alguma cirurgia ou procedimento, como na questão do procedimento dentário dos dentes do Paco, que também vamos explicar em outro vídeo, avaliar se o organismo do animal está reagindo bem a um tratamento, caracterizar o quadro clínico do animal após algum tipo de trauma, como atropelamento. O exame detecta os tipos de leucócitos, sendo de grande valia para verificar se o animal tem alergia ou asma, e é o único exame que detecta a anemia no animal. E o que fazer então antes de coletar? Então o ideal é coletar o exame do sangue com o animal em jejum. Então deve-se evitar o esforço físico do animal e também o estresse do cachorrinho. Quanto tempo demora para coletar o hemograma? Leva apenas alguns minutos. E de quanto em quanto tempo fazer o exame? Isso não tem uma periodicidade específica, o seu veterinário é que vai te orientar. E existem riscos para realizar a coleta do hemograma? São extremamente raros e você daí conversaria com o seu veterinário, porque ele que vai conhecer a saúde do seu pet. E existe contraindicação para realizar o exame? Não existe. No entanto, o veterinário vai dizer se o seu cachorrinho está apto ou não para fazer. E é o seu veterinário que vai avaliar e interpretar os resultados do exame de sangue. Esse vai para o exame de sangue normal ou para leishmaniose? Esse é para hemograma. Ah, para hemograma. O Rafa acho que coloca em 2 tubos amarelos. Isso. Porque daí um a gente deixa separado para a Vetex. A Vetex é o leishmaniose. Isso. Daí é um laboratório terceirizado, né? Aham. Então, no hemograma é possível analisar as 3 principais linhagens de células, que são as hemácias, plaquetas e leucócitos. Nós, humanos, também temos elas.
Então, as funções delas são as mesmas que as funções tanto nos nossos cachorrinhos quanto em nós. As hemácias são responsáveis pelo transporte de oxigênio no organismo. Os leucócitos, ou glóbulos brancos, são as células de defesa do organismo contra invasores. E as plaquetas são responsáveis pelo processo de coagulação do sangue. Aqui estão os resultados, do hemograma do Paco. Também são analisados o colesterol, porque sim, nossos cachorrinhos também podem ter problema de colesterol. A glicose, que é o açúcar que circula no sangue. Valores elevados podem indicar que o cachorro tem diabetes. A ureia, se o cachorro tem distúrbios renais nos rins. A LT e a ST, se tem algum problema hepático, que é no fígado. A bilirrubina, que também é um outro parâmetro que está relacionado ao fígado. A creatinina, que são os valores elevados, estão relacionados então à insuficiência renal, tanto aguda quanto crônica, e outros itens. O check-up cardiológico veterinário pode incluir eletrocardiograma, ecocardiograma, Holter e verificação da pressão arterial, raio-x do tórax. No Paco foram feitos o ecocardiograma, o eletrocardiograma e a verificação da pressão arterial. Eu fiquei junto com o Paco o tempo todo durante os 3 exames. O ecocardiograma traz informações mais específicas e detalhadas do coração. Por este exame, o veterinário pode avaliar o seu cãozinho pelo tamanho de cada câmara cardíaca, os átrios e os ventrílocos, a espessura das paredes cardíacas, a aparência estrutural e o funcionamento das válvulas cardíacas, o padrão de fluxo sanguíneo, a presença de coágulos e a capacidade de bombeamento do coração. Ainda é possível também detectar anormalidades como massas e presença de líquido pericárdico e pleural. Doenças do coração que são mais incidentes nos cachorros. Em cães de pequeno porte, a doença valvar degenerativa é a mais comum. Trata-se de uma degeneração nas válvulas cardíacas, popularmente conhecida como válvulas, que são as estruturas que regulam a circulação sanguínea dentro do próprio coração. Cães de grande porte costumam apresentar o cardiomiopatia dilatada, que é devido a uma degeneração do próprio músculo do coração, ele torna-se mais fraco. O coração dilata e reduz sua capacidade de contrair e de enviar sangue para todo o corpo do cachorrinho com eficiência. Algumas raças, elas possuem uma predisposição maior a ter doenças do coração, como Cavalier, Poodle, Boxer, Doberman, Cocker, Schnauzer e Dachshund. A idade é um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas em pets. 1 em cada 10 cães desenvolve enfermidades do coração. A enfermidade do coração já é a 3ª maior causa de morte entre os pets idosos. Eu vou falar sobre 7 principais sintomas de doenças cardíacas nos pets, só que, claro, também tem outros sintomas. Os 7 são intolerância à atividade física, o cansaço fácil, cianose, emagrecimento, tosse, aumento do volume abdominal, dificuldade respiratória e desmaios. A intolerância à atividade física é um dos sinais que mais chamam a atenção dos tutores. A cianose é quando o seu pet apresenta mucoses e língua com aparência roxa, especialmente durante algum esforço. O emagrecimento trata-se de um sintoma difícil de identificar, porque o emagrecimento também pode estar associado a uma outra doença. Então, se você vê que o seu pet perde peso, especialmente se for de forma repentina, corra para o veterinário para verificar qual seria a doença. Tosse, muitas doenças podem provocar tosse em animais. Aumento do volume abdominal, devido ao acúmulo de líquidos no abdômen. Dificuldade respiratória, então o seu cãozinho pode apresentar respiração ofegante sem esforço físico e também pode ter fluidos que podem acumular-se nos pulmões, provocando uma súbita e grave dificuldade respiratória, que seria o edema pulmonar, e desmaios. O fornecimento de sangue e oxigênio para o organismo pode ser tão reduzido que leva à perda momentânea de consciência. Durante o exame cardiológico do Paco, do check-up, o médico veterinário cardiologista me perguntou, fez várias perguntas, entre elas dos sintomas. Se o Paco já tinha desmaiado, daí eu respondi que não.
Se ele estava com a questão do cansaço fácil, eu falei que não, porque nas trilhas quem dita o ritmo é ele. E se eu tivesse já percebido algo de cansaço já no início da trilha, eu já teria corrido para o veterinário. A questão do emagrecimento, né? Eu até comento, no dia que oferecer o fígado para o Paco, ele recusar, eu vou correr para o veterinário, porque o Paco é uma draga para a comida. Então a gente tem que ficar atento nos sintomas, né, nos nossos pets. Então, como vocês também podem ver, né, o Paco ele ama fazer exercícios físicos pelas nossas trilhas, que a gente tem vários aqui vídeos no canal que você pode estar fazendo trilha com seu pet. Nós temos um link aqui na descrição sobre trilhas, então confira lá. Então, o médico veterinário disse que o Paco ele é assintomático. O que é ser assintomático? Quer dizer que ele tem uma cardiopatia, ele tem uma doença de coração, mas ele não apresenta os sintomas. Devido a essa cardiopatia, o check-up cardiológico do Paco, ao invés de ser 1 ano, vai ser feito agora a cada 6 meses, para verificar se está estável ou se houve alguma alteração. Então, o relatório de exame do ecodoppler cardiográfico, esse nome é bem comprido. Então, ficou dentro da normalidade anatômica e funcional. O ritmo é regular, mas o Paco tem taquicardia. Então, o que é a taquicardia? É a aceleração dos batimentos cardíacos. O eletrocardiograma avalia as correntes elétricas responsáveis pelo funcionamento do músculo cardíaco, fornecendo informações importantes do ritmo cardíaco. Faz então uma avaliação pontual dos distúrbios elétricos. O médico veterinário cardiologista está colocando os eletrodos no Paco, que está deitado de lado. A tabela mostra, a média de batimentos por minuto baseada no peso de seu cachorrinho. Os batimentos cardíacos normais por minuto do seu cãozinho. Cães pequenos até 10 kg é de 70 a 180 e cães médios e grandes, mais acima de 10 kg é de 60 a 140. Filhotes de cachorros até 6 semanas é até 220 batimentos por minuto. O Paco apresentou agora esse problema cardíaco. Você tem um cachorro que também apresentou um problema no coração. Tem tratamento? Sim. Existem diferentes tipos de tratamento, que vai ser de acordo com qual é o tipo da doença, e remédios para insuficiência cardíaca em cães. Então, assim você pode conversar com o seu veterinário. E esses tratamentos fazem com que a vida do seu cãozinho você prolongue mais. Eu fiquei preocupada quando eu soube da doença da cardiopatia do Paco. Então, fiquei pensando, quanto tempo que o Paco ainda vai viver junto comigo? A gente já sabe que os cães já têm uma vida mais curta que a nossa. Mas eu me tranquilizei porque sim, o Paco pode viver bastante tempo. Isso vai depender da qualidade de vida que eu vou oferecer a ele, já com essa cardiopatia, e também o acompanhamento veterinário, que, como eu já falei para vocês, vai ser constante. E como eu posso melhorar a qualidade de vida do Paco, já que ele é um cachorro cardíaco? Como você pode melhorar a vida do seu cachorrinho? Então, assim, além do tratamento de uma boa qualidade de vida, é essencial, então, a gente ter uma alimentação adequada, fazer atividades físicas. Claro, o Paco gosta muito, mas eu também não vou exagerar na intensidade. Que nem eu falo, quem dita o ritmo é o Paco. Então, assim, converse com o seu veterinário, porque ele vai estar te orientando da melhor forma possível em como melhorar a qualidade de vida do seu pet. Agora vocês vão escutar o som do coraçãozinho do Paco, eu até fico emocionada. Você não queria com barulhinho? Com barulhinho. O resultado do exame do
cardiográfico do Paco foi o seguinte: ritmo sinusal com frequência cardíaca média de 149 batimentos por minuto, duração de onda P aumentada, sugerindo sobrecarga do átrio esquerdo. A frequência mínima foi de 145 batimentos por minuto, a média 149 BPM e a máxima 158 BPM. A verificação da pressão arterial, ela é um exame indolor, mas pode causar um pequeno desconforto no seu cãozinho. A mensuração ela pode ser feita nos membros anteriores ou posteriores, com o animal deitado, ou na cauda, com o animal em pé. A verificação pode levar de 15 a 30 minutos, mas tudo também vai depender do comportamento do seu cachorrinho. Uma curiosidade sobre a pressão arterial dos cachorrinhos é que eles se assemelham muito com os nossos valores, nossos humanos, porque eles podem variar de acordo com o tamanho animal também, mas a média é de 120 por 80. O procedimento que o médico veterinário cardiologista utilizou foi verificar a pressão arterial não invasiva usando equipamento Doppler arterial, que também é confiável, e colocou daí nas patas dianteiras, porque também pode ser colocado nas patas traseiras. No nosso Instagram, Elise e Paco na Estrada, fizemos 2 enquetes relacionadas à questão do coração do cãozinho. Na primeira enquete, 90% acertaram, que sim, cachorro tem problema de coração, como vocês já puderam perceber, através do check-up do Paco. E 83% ainda não fizeram o exame do coração no seu cãozinho. Então, o Paco é o exemplo de que é importante você fazer esse exame. O resultado em relação à pressão arterial foi normal, gratidão, uma benção. Só tivemos então essa alteração na questão cardiológica do Paco. Então acabei de deixar o Paco em casa, no apartamento, eu voltei agora para o meu trabalho. Assim, eu estou muito impactada, porque pode ser que o Paco tenha arritmia cardíaca. O médico ainda vai, o veterinário, o cardiologista, ele vai esperar aguardar o laudo, vai para conversar comigo, para eu manter a vida que eu venho mantendo com o Paco, de fazer as trilhas. Por isso que ele perguntou, durante os exames, o Paco já desmaiou em alguma trilha? Eu falei que não. Se ele tivesse desmaiado, eu já estaria, a primeira coisa era colocar o Paco no carro e vir para o veterinário, para uma clínica veterinária. E se desse tempo, dependendo do desmaio, com o Dr. Rafael, que é o veterinário do Paco. Ou dependendo Aí eu falo assim, quando eu faço trilha, ainda eu faço trilha com cachoeira. E eu procuro descansar nas trilhas. Só que ele não descansa. Eu falei pro veterinário que ele fica cheirando tudo. Eu fico lá descansando, ele fica cheirando. Então ele dita o ritmo das trilhas, até quando tem guia que acompanha eu, o Paco, nas trilhas. Até o guia se cansa, até eu me canso. Só que eu estou muito impactada, porque a arritmia é uma doença cardíaca, Eu já fui bombeira por 5 anos. O meu pai tem arritmia. Então, assim, eu já estava revendo já a minha vida depois do falecimento da minha mãe. Então, não deu nem um mês o falecimento, eu soube disso. Tenho vontade muito de chorar. Só que eu não vou chorar agora, porque eu estou no trabalho. A questão do laudo do coração do Paco, daí o veterinário vai explicar tudo. Mas a primeira coisa que eu perguntei, o Paco continua com a vida dele ou ele fica sedentário? Não, se ele sempre teve uma vida que ele está tendo ativa, continua. Então eu vou mantendo. Eu já fazia um roteiro, para o Paco já ser 8 anos de idade, já idoso, eu já procurava fazer um roteiro que ele descanse, que tenha intervalos de descanso. Aqui são os equipamentos que serão utilizados no ultrassom do Paco. O Paco já está ali deitadinho. Está sendo feito a raspagem dos pelos, sim, é necessário, vai ficar um pouquinho carequinha ali nessa região do abdômen, mas lembre-se que os pelos vão voltar a crescer. E por que essa necessidade de raspar os pelos? Para aderir o gel ali no abdômen do Paco. E por que o gel? O gel ele vai ter a função de ser um condutor e de aderir o transdutor. O transdutor é um aparelho que emite e capta ondas sonoras à pele do cão.
E é por isso que a gente consegue as imagens em movimento. Agora vocês estão vendo então o ultrassom do Paco. Eu preferi não colocar em câmera lenta, para se você é estudante de veterinária ou pretende ser, então para você estar acompanhando essas imagens como elas foram, segundo por segundo. Então assim, o que foi feito nessa ultrassom do Paco? Então esse exame ecográfico abdominal foi feito então com a vesícula urinária, o rim esquerdo, o rim direito, o adrenal esquerda, o baço, o estômago, o fígado, a vesícula biliar, a próstata e alças intestinais. Então, o que foi percebido durante esse exame, o que teve a impressão diagnóstica foi que o estudo ecográfico ele é sugestivo de processo inflamatório, infeccioso, cistite, mineralização em recessos renais. Então, o Paco precisou fazer um outro exame para fazer daí o exame da urina. A importância de fazer esse ultrassom abdominal no seu cãozinho é para avaliar a cavidade torácica e abdominal, demonstrando se tem ou não alterações ou patologias. Então, ela tem se mostrado a ultrassonografia um aliado no diagnóstico de doenças que afetam os órgãos internos. As vantagens é que esse exame ele é em tempo real, ele é indolor, seu cãozinho não vai sentir dor, não é invasivo e possibilita a visualização de objetos radiolucentes. E claro, vai oferecer resultados bastante precisos se tem ou não alterações no organismo do cachorrinho. Além do check-up, que eu estou fazendo no Paco, quando também é indicado fazer esse exame? Quando tem alguns sintomas como aumento do volume abdominal, a massa abdominal palpável, emagrecimento progressivo, pesquisa de metástase, febre de origem desconhecida, suspeita de processo obstrutivo, anúria, disúria, anorexia, emésia. Então, o seu veterinário, que nem o veterinário do Paco, o Dr. Rafael, conhece a saúde do Paco melhor do que eu brinco com ele. Então, ele vai saber. Então, se ele pede esse exame é porque realmente precisa. Essa varredura abdominal, ela vai demonstrar a posição, dimensões, forma e contorno dos órgãos e também a arquitetura interna e condições das paredes dos órgãos cavitários e também a vascularização e ecogenicidade. Ultrassom abdominal, quais são os diagnósticos mais comuns? Por exemplo, nas massas no abdômen. É quando o veterinário percebe-se que tem uma anormalidade através da palpação ou de radiografias. O ultrassom ele vai ser útil para dizer quais os órgãos afetados e se a cirurgia é a melhor opção. Nas glândulas adrenais é muito comum o caso da doença de Cushing, que é hiperadrenocorticismo. Então, o ultrassom ele vai permitir olhar para as pequenas glândulas suprarrenais de difícil visualização em simples radiografias, inclusive auxiliando no diagnóstico e direcionamento do melhor tratamento.
Na bexiga e nos rins, ajuda a olhar dentro da bexiga, rins, próstata, útero, detectando problemas urinários, infecções, problemas renais. Cálculo seria pedras nos rins, porque sim, os cachorrinhos também podem ter pedras nos rins. Bexiga ou vesícula biliar. Pâncreas e vesícula biliar vai permitir então a detecção e o diagnóstico de inflamações, aumento no tamanho, uma infecção próxima aos órgãos. E a pancreatite, por exemplo, que é uma doença diagnosticada pela ultrassonografia veterinária. Esse tipo de exame ele vai apresentar algumas limitações em relação a animais muito obesos, porque apresenta baixa sensibilidade para algumas doenças infiltrativas e não vai distinguir a lesão benigna da maligna. Para fazer essa varredura abdominal é necessário que o médico veterinário ele seja especialista. Por quê? Porque ele vai ter conhecimento na anatomia, fisiologia, fisiopatologia, efeito das diferenças corporais, capacidade e limitação dos equipamentos e também o conhecimento dos artefatos gerados durante um exame, porque ele vai poder verificar com precisão as variações dos órgãos abdominais. A localização e tudo deles. Então faz toda a diferença ser um médico veterinário especialista. Toda uma preparação, ele teve um jejum alimentar de 8 horas. Evitar fazer o pipi 1 ou 2 horas antes do exame, o que eu pequei porque ele fez xixi antes de fazer o exame, então não faça que nem eu. Aí eu tive que voltar no outro dia para fazer o exame, para fazer a coleta da urina dele. Fiz nesse exame da urina, eu saí, eu não fui a pé, porque eu moro perto aqui da clínica veterinária, então eu fui de carro, uma rua, porque a diferença do apartamento e da clínica é de apenas uma quadra, eu fui de carro e coloquei o Paco direto na clínica para não fazer xixi e segurei ele o tempo todo, para ele não querer nem mijar dentro da clínica. Em relação à vesícula urinária, não evidenciou uma distensão uretral das alças intestinais, ok? Não tem alterações na região pancreática e linfonodomas abdominais. A próstata, ok. A vesícula biliar, ausência de dilatação das vias biliares intra e extrahepáticas. O fígado está dentro dos limites dos arcos costais, está ok. O estômago, graças a Deus, também está a topografia normal, está ok. O baço também está ok, a dimensão dele está preservada, ecogenicida mantida. A adrenal esquerda, o AD não visibilizada. No rim direito, aí aumento da ecogenicidade em recessos renais. No rim esquerdo, também igual do rim direito. Então, por isso, por causa desse exame extra que o Paco vai fazer e vocês já vão logo ver. Então, ele está fazendo agora o Paco, exame de urinálise. Graças a Deus, quando eu recebi o resultado do exame veterinário, foi bom, não tem nada do que estava preocupando a veterinária, então fiquei bem contente com essa questão, né, Mas aí o que eu passei a fazer? Eu passeava com o Paco 2 vezes no dia, ele continua passeando 2 vezes, só que no meio às 11 horas da manhã, eu desço com ele antes de ir para o trabalho para ele fazer o pipi dele. Então, em vez de ele fazer pipi 2 vezes, ele faz agora 3 dias, porque o Paco não faz o pipi em casa, só faz na rua.
Aí a urinálise, ela vai ter 3 tipos de análise, que é a física, a bioquímica e a microscópica. Então, tanto nas 3 análises está tudo ok com o Paco. O raio-x é um dos exames de maior importância para o médico veterinário, porque funciona como um exame-chave para complementar o diagnóstico de diversas patologias. Ali na clínica, eu não pude ficar do lado do Paco o tempo todo, porque eu não tinha o colete de proteção, porque o colete serve para a gente não absorver os raios. Então eu fiquei junto com o Paco, acalmando ele, fazendo com que ele sentisse ali na mesa como um ambiente um pouco mais familiar, dando todo o carinho, fazendo o cafuné dele. Aí, a partir do momento que aconteceu o procedimento, eu estive daí no corredor. As radiografias, elas podem ser muito benéficas para os animais que fazem o seu uso, já que por meio das imagens do raio-x é possível diagnosticar uma série de doenças e ainda definir seu estágio clínico, se está no início, no meio, ou se já vem de algum tempo. E facilita tanto a identificação de uma enfermidade quanto da sua melhor forma de tratamento, que conta com chances muito mais altas de sucesso quando iniciada já de maneira precoce. Por isso que eu já venho fazendo esse check-up no Paco. Claro, ele já tem 8 anos, já é idoso para o porte dele. Mas também nós queremos verificar, eu com toda a clínica, com o médico veterinário, se o Paco tem alguma patologia. E quando eu tenho que fazer o exame de raio-x no meu pet? O seu veterinário, ele vai saber quando solicitar esse exame. A médica veterinária Sabrina, então ela segura com a mão o focinho do Paco e com a outra mão as 2 patas dianteiras do Paco, e a assistente vai estar segurando aí as patas traseiras, né? Para que o Paco fique parado para poder fazer o exame de raio-x, e o focinho também, para também a própria segurança do veterinário. Vai que no nervosismo o Paco acabe fazendo algo, sabe? Então todo cuidado é pouco. Escreva aqui nos comentários se você já teve que fazer um raio-x do abdômen porque o seu cãozinho engoliu algo que não devia. Os benefícios de um raio-x é que ele é indolor, ele não é invasivo, no sentido que não precisa de corte, que nem a gente já viu lá no ultrassom, ele é um resultado rápido, e por ser um exame rápido, causa um mínimo de desconforto no animal. Aí vocês podem ver que o processo do raio-x não durou horas, durou minutos. E como eu já disse antes, né, permite o diagnóstico precoce de diversas patologias. O raio-x escolhido para fazer esse check-up foi do tórax,
para que seja observado a silhueta cardíaca, os pulmões, a traqueia e os esôfago torácicos, além do diafragma. Existem outros exames de raio-x além do tórax? Sim, existe. Nós temos o da coluna vertebral, que permite a visualização de suas partes ósseas. Temos dos membros torácicos e pélvicos, que mostra detalhadamente as porções ósseas dos membros, bem como os tecidos moles que os envolvem. O do quadril, da pelve ou coxal, indicado para o diagnóstico da displasia coxo-femoral e avaliação de fraturas e luxações. O do crânio, seu estudo não é tão amplo por meio deste exame, porém, ele é importante, né, para avaliação de dentição das articulações, da integridade dos ossos que o compõem, da cavidade nasal e seios da face. E também temos do abdômen, né, que também, como o do crânio, também é mais limitado, mas é possível, né, ver os corpos estranhos ou radiopacos ingeridos por cães e gatos. Diagnóstico da torção gástrica, contagem do número de fetos a partir do 45º dia de gestação, né, para as fêmeas, avaliação do grau de retenção fecal, avaliação do trânsito gastrointestinal, pesquisa de cálculos urinários radiopacos, diagnóstico de ruptura de bexiga, então, através da administração de contraste, né, via sonda uretral. Então, assim, o raio-x, ele é usado em várias partes do corpo do seu cãozinho. Vale lembrar que o médico veterinário é que vai fazer o exame de raio-x em seu cachorrinho. É eles que fazem, eles têm treinamento e conhecimento para isso. Não é qualquer pessoa, então você tem que ficar atento nessa questão. Eu e o Paco acabamos de mostrar todos os exames que nós fizemos no check-up. Não foram exames assim aleatórios, porque eu achei bonito, não. Eu conversei com o médico veterinário do Paco, né, com o Dr. Rafael, para saber quais exames fazer inicialmente. Se surgisse alguma questão que teria que ser analisada com mais profundidade, aí seriam solicitados exames complementares. Então, todos esses exames que vocês viram agora, arredondando, foram R$ 1.500. Claro que eu me preparei financeiramente, né, para poder estar fazendo esse check-up. E agora eu vou ter que estar colocando no meu orçamento, no meu planejamento financeiro, o check-up a cada 6 meses, né, semestral do Paco do coração. Porque o Paco, ele é saudável, mas ele aparenta não ter nenhuma doença. E nesse check-up descobrimos, né, foi descoberto, que o Paco então tem taquicardia, que é uma doença no coração. Só que eu vou procurar dar melhor qualidade de vida, cuidar ao máximo do meu garotão. Certo, Paco? Então, para você ver a importância de se fazer um check-up no seu cachorrinho. Porque com esse check-up eu já vou conseguir prevenir o Paco em relação até da doença cardíaca, de uma possível evolução. Então façam esse exame cardíaco, esse exame cardíaco não, façam então esse check-up no seu cãozinho, a prevenção salva. Eu e o Paco, que agora já está deitado, agradecemos por você ter assistido esse vídeo. E aí, Paco, vem dizer tchau!